Nesse vídeo você vai aprender como criar um dashboard profissional do zero no Excel. Vamos lá? Vamos direto ao nosso projeto então. Aqui eu já vou mostrar para você a planilha como ela está limpa, tá? Então o dashboard está aqui limpo, a gente vai fazer tudo do zero mesmo, desde a parte de criar a base até a parte de cálculos e a montagem do dashboard, tá? Só deixei aqui algumas coisinhas, são só imagens ali para a gente ter um local onde a gente colocar os dados. Cálculos está tudo vazio. E os parâmetros são tabelas de parâmetros que a gente vai acabar utilizando depois, tá? Essa base você pode baixar ela e pode me seguir, então, para você aprender passo a passo como montar esse dashboard completo, tá bom? Então tá aqui, ó. Todos os dados a gente vai usar eles depois, ok? Vamos começar pela base, que eu quero consultar então o clima. Eu quero retornar então os dados históricos de clima. Deixa eu pegar aqui então o nosso link. Essa consulta vai ser feita online, diretamente numa API chamada openmeteo.com, ok? Então tá aqui, ó. Eu só vou colocar aqui o link, que é esse daqui, tá? Vou deixar o link ali para você. E aqui ele vai retornar as informações que eu estou passando para ele, a latitude e a longitude. E estou pedindo para ele algumas informações, tá? Estou passando para ele aqui, ó, a temperatura. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas para você ver. Aqui, ó. Eu estou passando período, tá? Período inicial e final. Estou pedindo para ele também as informações que eu estou precisando, por exemplo, diariamente, temperatura máxima, temperatura mínima, water code, que é o código do tempo naquele momento, a precipitação de água, e eu estou passando para ele também qual é o time zone, ou seja, né, qual é o time zone que vai ser utilizado, que é a América São Paulo, ok? Perfeito? Então, com esses dados, ele está retornando essas informações que você vê aqui, ó, abaixo dele, né? Você vai ver aqui, Dialing, ó, as datas. Depois a temperatura máxima, temperatura mínima, tá vendo que está dentro desses campos aqui, né? Water code, com os códigos, que a gente tem a tabela lá depois. E a precipitação de água em cada dia. Agora vamos retornar toda essa informação automaticamente para dentro do Excel. Vamos lá. Dentro do Excel, você vai clicar em dados, da web. Vai colar ele aqui, então, aquele link todo que tem ali, tá? Vou deixar aqui embaixo para você depois. E aqui você tem então esses parâmetros, que são parâmetros de cabeçalho que você obrigatoriamente tem que colocar, ok? Então no primeiro aqui você vai colocar accept e vai colocar application/JSON, que é o tipo de aplicação que está sendo feito. Ele está retornando informações do formato JSON, ok? E aqui no de baixo você vai colocar accept encoding, vai passar para ele identity, que é para ele descompactar essa informação, tá? Para ele não trazer ela compactada, ele vai trazer ela aberta para dentro do nosso Power Query, ok? Então tá aqui, esses são os parâmetros, simples assim, dá um ok. As informações já estão retornando para dentro, então, do Excel, como você pode notar, né? Aqui, ó, você tem algumas informações com relação aos parâmetros, Ctrl Shift mais para aumentar, com relação aos parâmetros que estão sendo utilizados, tá? E abaixo e acima aqui, ó, você tem o Daily, que vai ser as listas de informações, ó. Tá aqui, ó, time, temperatura, todos os dados e cada um deles tem uma lista dentro deles, ok? Então agora eu vou clicar neles aqui, para ele extrair essa informação. Vou converter ele aqui, ó, em na lista, então eu cliquei no último, no record. Cliquei em na lista, para ele trazer as informações nesse formato que você está vendo aqui, tá? Tanto aqui as informações. E agora nós precisamos transportar esses dados todos para uma tabela. Como você pode notar, ele já está em listas aqui, né? Olha, então, mas só que ele não vai dar para eu expandir, porque se eu expandir eles aqui, ó, extrair para novas linhas, vai ficar assim e não tem. Mesmo que você inverta, não vai ficar bom, não vai ficar correto. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou transportar isso aqui, vou pivotar ele para que isso aqui vire coluna, vire nome de coluna, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em transformar, deixa eu ver mais, e transpor para mudar assim. E agora eu vou usar a primeira linha como cabeçalho. Perfeito? Agora eu vou pegar cada uma dessas listas aqui, ó, e não dá para a gente expandir também, porque vai dar problema. Eu vou criar aqui uma nova coluna que vai ser uma coluna de tabela, que vou juntar todas essas colunas aqui então, ok? Então aqui, ó,
Uma dica até bem importante, tá? Porque pode ser que você se depare com esse tipo de situação em diante, em algum momento aí. E aqui eu vou usar assim, o seguinte, table.fromColumns. From columns. Desculpa. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá? Abre parênteses. E dentro dele eu vou selecionar as listas que vão fazer parte, então, da minha tabela. Você vai abrir entre chaves. E aqui do lado, ó, você já tem as colunas, certo? Basta ir clicando, passa vírgula neles ali, ó. Deixa eu clicar fora. E vai colocando entre vírgulas ali, ó. E vai ficar desse jeito aqui que você está vendo, ok? E fecha parênteses no final. Presta muita atenção porque isso aqui foi digitado também, tá? Essas chaves aqui no começo e no final foi digitado também. Tudo isso vai fazer com que ele gere, então, se converta, então, em uma tabela. Vou dar um OK e olha ali, ó. Agora eu tenho uma tabela no formato que eu desejava. Perfeito? E agora eu não preciso mais das outras informações, ok? Vou dar um botão direito aqui, remover outras colunas. Vai ficar desse jeito aqui. Agora eu posso expandir porque ele vai montar, então, a nossa tabela e está aí a informação. Vamos botar em tipo alterado aqui. Então esse aqui, deixa eu pegar esse aqui, vai ser o watercode, né? Então, pode colocar como número inteiro, pode deixar assim. E esse último aqui vai ser então o precipitação de água. Vou colocar como número decimal, tá bom? Deixa eu botar o nome dele certinho aqui. Time, ou data, pode ser. Pra gente não ficar... pra gente não colocar depois os nomes errados, né? Esse aqui vai ser o tempo mínimo, temperatura mínima. Esse aqui vai ser a temperatura máxima. Temp code, que é o código, né? Por exemplo, cada um desses campos aqui ele vai ser, por exemplo, nublado, ensolarado, chuvoso. Então, cada um desses códigos significa isso, tá bom? Você está vendo aqui em cima, ó. E esse último aqui vai ser a precipitação. Precipitação. Sempre coloca aqui sem colocar acentuação, nada disso, espaços, porque vai ficar melhor depois para você trabalhar, tá bom? Feito isso, a nossa informação está completa. Já temos as informações que nós precisávamos para a gente poder trazer, então, para a nossa tabela. Perfeito? Clica em página inicial, fechar e carregar para. Aqui, você vai clicar apenas criar conexão e vai desmarcar, adicionar esse modelo ao modelo de dados. Esses dados ao modelo de dados. Dá um OK. Vai carregar assim. Até a gente faltou mudar o nome lá, depois a gente muda, então não tem importância. Vou botar aqui renomear, ó. Por exemplo, clima. Melhorou, né? Botão direito carregar para tabela. Por que eu coloquei apenas criar conexão e depois não direto tabela? Porque às vezes pode dar problema nessa carga, tá? Depende do que você está fazendo, pode ser que ele dê pau e corrompa, feche o Excel. Então, mais seguro você apenas criar conexão, salva e depois você carrega como tabela, tá bom? Tabela aqui, ó, tá ali os dados, obtendo os dados externos, né? E tem a nossa informação, data, tempo, tempo máximo, menos, tudo mais aqui. A tabela que eu criei foi essa daqui, personalizada, ó. Como é que eu faço uma tabela personalizada? Essa daqui foi bem fácil. Eu peguei essa clara aqui, por exemplo, dei um botão direito, opa, aqui ó, aplicar e manter, desculpa, novo estilo de tabela, e nele aqui eu coloquei a minha tabela, por exemplo, cinza. Daí na tabela inteira eu coloquei formatar, borda, contorno interna, dá um OK, certo? E aqui na primeira linha, ó, linha de cabeçalho, eu coloquei formatar, preenchimento, e coloquei esse preenchimento aqui. Dá um OK? OK? Ó, já tem underline 1, foi o nome que eu dei para ele, né? Tem que ser outro nome. Underline 1, dá um OK. Daí é só botar ali, ó. Você bota qual você quiser, ó. Esse foi o formato que eu botei. Esse aqui é um cinza mais claro, mais escuro. E ali eu coloquei negrito na outra, isso não tem importância. Tá bom? Mas foi assim que eu fiz. Daí você pode criar aí o seu design de tabela para ficar legal. E agora com os dados carregados da tabela de clima, eu vou trazer novos dados aqui, novas colunas. Poderia importar para dentro do Power Query, trazer direto, mas aqui vai ficar bem mais fácil da gente fazer, tá? Então, por exemplo, aqui, eu quero trazer do clima, eu quero trazer qual é o clima dele. Por exemplo, aqui nós temos a tabela de precipitação, Wind Direction, Water Code. Tá vendo que cada número desses
Tem aqui, ó, 0 é ensolarado, 1 é predominantemente ensolarado, parcialmente nublado, e ao lado dele eu tenho imagens. Se eu clicar numa imagem, você vê que tem um solzinho ali, ó, certo? Se eu clicar nessa outra, você vai ver que está parcialmente ensolarado. Eu fui lá e peguei uma imagem para cada um deles e criei essa tabela aqui, tá bom? Então é essa tabela aqui que eu vou utilizar. Vou voltar na base, vou chamar aqui de clima, e aqui eu vou usar essa função, procv. Ah, mas o procv vai trazer a imagem? Não, só ela não. Mas ele vai trazer o link, e com o link eu consigo trazer a imagem. Então eu vou vir aqui, procv. Qual é o tempo, a temperatura que eu estou procurando? Temp code, esse aqui, ponto e vírgula. Aonde eu estou procurando? Na nossa tabela de clima, que é essa daqui, certo? Nossa tabela de parâmetros. Nota que a nossa base está separada dos parâmetros, está separada de cálculos, está separada de dashboard. Essa é uma estrutura padrão que a gente utiliza em todas as nossas planilhas, tá bom? Sempre a gente separa todas elas aqui. Inclusive no nosso curso Excel completo, você vai aprender a técnica completa de como você trabalha com planilhas profissionais, desenvolvendo planilhas profissionais como essa, e até planilhas automatizadas. Tem um curso de Power Query completo, que vai desde o zero até o nível profissional, até código M e tudo mais, tem VBA, tudo isso, dentro do nosso curso, tá? Deixei o link aqui na descrição, tá em 10 vezes sem juros, inclusive em promoção agora de volta às aulas, tá bom? E com acesso vitalício a todos os nossos 13 cursos, vão desde Excel básico até o nível de programação. Voltando para cá, então eu coloquei qual é o código que eu estou procurando, aonde eu estou procurando, eu quero qual é o índice de coluna, a terceira coluna, né? Ponto e vírgula 3, porque eu quero essa daqui, e eu quero 0, ponto e vírgula 0, porque eu quero que seja uma correspondência exata, tá bom? Então vamos retomar aqui, vamos ver? Então eu estou procurando esse código na tabela, selecionei a tabela onde ele está procurando, e eu quero a terceira coluna, certo? E daí ele retornou para a gente aquela imagem do clima, retornou o nosso link. À frente dele eu vou colocar então aqui, ó, a função imagem. A função imagem vai fazer uma conversão desses dados que você tem aqui, desse link, em uma imagem, buscando essa imagem da internet, tá? Essa função não está disponível em todo o Excel, ele vai estar disponível aí no 365 com certeza, tá? O web também funciona. E você pode também, acho que em 2019, talvez a partir de 2019, 2021 você tem também, tá bom? Então se o teu não tiver, então só vai ficar sem essa coluna aí. Mas você consegue fazer o resto, ok? Então tá aí, ó, trouxe a nossa imagem, certo? Pode colocar do jeito que você achar legal. E aqui eu vou colocar o clima descrição, que eu também posso acabar utilizando depois. Clima descrição. Aqui eu trouxe a imagem, eu vou copiar ele aqui, ó, e simplesmente eu vou colocar igual e vou trazer a segunda coluna. Lembra que tinha do lado da primeira coluna? Parcialmente nublado, tempestade com granizo, pancadas de chuva fraca, tempestade, tá? Trazendo as nossas informações aí. Clima descrição. Ao lado eu vou fazer então análise de precipitação, ok? Que vai ser chuva moderada ou não, que é com relação a essa precipitação de água aqui, ó, do ladinho. Deixa eu ver se está para lá ou para cá. One direction, wind speed, temperatura, intervalo, cidades, período e precipitação. A tabela de precipitação, como é que eu vou saber se 5 é uma chuva forte ou fraca, 20 é forte ou fraca, 999 é chuva forte ou fraca? A gente não sabe. Então aqui com relação aos milímetros, a gente já sabe se é uma chuva forte ou fraca. Então, por esses milímetros que a gente está dando de precipitação aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, análise, precipitação de água. Igual procv de novo, procv, pode ser procv sem problema, pode ser procx também, tanto faz, tá? Procv, ponto e vírgula, e agora eu vou fazer um procv aproximado. Por quê? Eu não tenho exatamente 4,5, exatamente 2,3. Então a nossa tabela está organizada do menor para o maior, para que ele retorne o mais aproximado, o valor mais baixo, o mais aproximado dele. Ponto e vírgula, matriz tabela, vou aqui em parâmetros, pego nossos dados aqui, eu quero a segunda coluna, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 1, ou verdadeiro também, tá? 1 ou verdadeiro, senão vai dar problema, ele não vai trazer correto, tá bom? Então é 1 nesse caso aqui e não 0, tá? Justamente porque nós não temos uma tabela
com todos os campos, que nem a gente tinha para o Watercode, cada código tinha ali a sua análise, o seu código, né? Esse aqui não. Esse aqui é uma tabela aproximada de valores, de 0 até 5, sem chuva. 5 até 20, chuva fraca. 20 até 999, então chuva moderada, ok? Dei um enter ali, ó, sem chuva, chuva fraca, chuva moderada, tá bom? Trouxe as nossas informações que a gente tem ali, perfeito? Muito bem. Aqui na chuva moderada, até acho que de repente essa chuva moderada eu poderia colocar aqui 21 para chuva forte. Isso, deve ficar certo, tá? A partir de 21 é chuva forte, perfeito. Agora ficou legal. Voltando para cá, a gente já tem agora a nossa tabela base que a gente vai utilizar, perfeito? O que a gente precisa fazer agora? Essa aqui é só uma análise de dados fixa, que eu fui lá e coloquei os dados cravados lá dentro, certo? Se eu não me engano, ali era de Goiânia, se não me engano, coisa assim. Tem uma tabela aqui que tem os dados. Se não me engano, era de Cuiabá. Bom, Goiânia, Cuiabá, sei lá de onde que era a informação, não me lembro, tá? Mas era uma cidade aqui que eu peguei, certo? Então, com base nessa latitude e longitude que eu passei para ele, eu preciso poder trocar também a latitude e longitude e também trocar o período que eu estou selecionando de dados que eu quero mostrar no meu dashboard, certo? Não quero uma coisa estática, eu quero uma coisa que eu possa alterar então essas informações. E é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Vamos continuar aqui, mas antes de mais nada, se você está gostando dessa aula, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você está achando dessa aula, se você me acompanhou até aqui, diz eu acompanhei até aqui para eu saber. Inclusive, coloca qual é a cidade de onde você está me assistindo, isso seria muito legal. E já adiciona também a tua cidade aqui, tá? Porque automaticamente, quando você adiciona qualquer cidade aqui, certo? Chapecó, por exemplo, ele automaticamente já vai trazer as informações aqui, ó. Ele já traz automático. Como é que eu fiz isso, né? Por exemplo, eu botei aqui, ó, que está fora de tabela, certo? Como é que eu fiz? Aqui em dados, você tem aqui geografia. E quando eu faço isso, ele faz uma extração desses dados, esse campo, ele passa a ser um tipo de dados, certo? E esse tipo de dados, ele permite a extração de várias informações. Vê que ele vem um mapinha do ladinho, né? Se você clicar, vai ter várias informações da cidade, ali da localidade. E aqui você pode extrair vários campos, como longitude e latitude. Então, colocando aqui, ele já adiciona eles automaticamente para o lado. São informações que qualquer cidade você vai ter aqui dentro do próprio Google, né? Do próprio Excel que ele busca a partir do Bing, tá? Então, tá aqui a informação. Então, ele já puxa automaticamente, inclusive, o nome certinho, né? Do país, o nome certinho ali e tudo mais, tá? Então é assim que eu fiz. E aqui abaixo basta você fazer isso aí também com a sua cidade, adiciona ela ali, tá bom? Nessa lista aqui que está em parâmetros, tabela, está aqui em cidades, tá bom? Excelente. Mas ao lado nós temos também uma tabela de períodos, tá? Que ele vai fazer o cálculo automático, por exemplo, os últimos 90 dias. Então ele vai pegar aqui, hoje, ele na verdade não é bem 90, né? 72 dias que ele vai dar. Então 90 dias eu coloquei ali, até hoje, certo? 60 dias, então hoje menos 60, até hoje. 30 dias vai ser então hoje menos 30. Mês atual, que vai ser aqui, ó, essa função que retorna aqui o dia inicial, dia 1, tá? Então você pode copiar aqui, ó. Essa função retorna o dia 1º do mês atual e essa aqui retorna o fim daquele mês, tá bom? Próximos 15 dias, hoje mais 15, e todo o período vai ser o tanto que ele tem na base histórica que eu contei lá, 72 dias mais ou menos que vai dar, mais 15 dias para frente. Então, menos 72 mais 15 é 90 dias total que ele consegue, mais ou menos, né? Que ele vai buscar essa informação aí. Tá bom? Então, essa aqui é a tabela de período. Ao lado de precipitação, tudo mais. Excelente. Tendo isso em vista, nós temos aqui dentro do dashboard esses dois campos, onde eu vou poder fazer então a parametrização para saber quais informações eu quero retornar. Por exemplo, qual é a cidade que eu quero retornar o período e qual é o clima e qual é o período que eu quero retornar aquele clima ali, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou lá em parâmetros, tá? Clicar aqui. E agora eu vou fazer então uma lista com todos os nomes e cidades para que eu possa colocar aqui no dashboard e poder selecionar essa informação. Para isso eu vou fazer assim, igual, e vou pegar o nome aqui. Não é a cidade, tá? É o nome que você tem que pegar, porque senão ele vai acabar trazendo também esse type de dados aqui, ó. Daí fica errado, tá bom? Copiei aqui, ó,
T cidade nome. Vou apagar daqui. Vou vir dar fórmulas. Definir nome. E aqui em definir nome eu vou colocar underline L. Esse underline é para eu saber que foi um campo que foi criado por mim, um campo de lista, né? E nesse caso aqui o L é de lista. E aqui eu vou chamar de underline L cidades. Ok? Então eu sempre utilizo essa parametrização aqui. Ó, sempre coloco no comecinho, né? Como underline L ali, tá? Um sufixo, prefixo. E aqui no final eu vou colocar T cidade nome, igual T cidade nome, igual L cidades. Vou voltar no dashboard, cliquei ali, dados, validação de dados, lista, e aqui igual underline L cidades. Vou dar um OK. E aqui agora ele vai estar retornando então a nossa lista de cidades, tá? Inclusive qualquer cidade que eu adicionar, ele vai trazer sempre automaticamente para cá. Isso é bem importante, tá bom? Então tá aqui já trazendo todas as nossas cidades, ok? Agora eu preciso fazer uma tabela onde eu possa trazer essa informação, retornar para a gente qual é a nossa latitude e longitude, certo? Que eu preciso desses cálculos, desses dados, para que eu possa passar então para nosso Power Query dinamicamente. Então eu vim aqui em cálculos, mais para o finalzinho você vai ter a tabela de parâmetros, certo? E eu vou chamar ele aqui, ó, latitude. Deixa eu aumentar um pouquinho. Latitude, longitude. E aqui do lado depois eu vou colocar data inicial e final, então eu já vou colocar data inicial, data final. Coloca tudo junto, tá? Fica mais fácil que a gente vai usar no Power Query depois. Seleciono tudo, Alt T, TA. Isso vai fazer com que seja convertido então em uma tabela. Minha tabela tem cabeçalhos. Ou inserir em tabela, ok? Dá um OK aqui, converteu e já criou e já deixou no formato que eu queria da tabela, tá? Você pode inclusive definir como padrão desse jeito, dando o botão direitinho ali, ó, e já vai criar automático. Então agora a gente vai trazer aqui a latitude. Como é que eu faço? E primeiro eu vou chamar esse campo aqui, eu vou colocar o nome para ele, tá? Vou vir aqui, vou definir nome. Eu vou chamar ele, por exemplo, de S cidade, tá? Para dizer que é um campo de string, não, de texto, pode ser. Ou S cidade, ou nome que você achar interessante. Eu vou botar um prefixo nele aqui. Vou até botar um nome aqui, ó, que não de string, mas como texto. LT cidade, vamos dizer, o parâmetro cidade, P cidade, tá bom? Parâmetro cidade. Vou colocar aqui. Esse aqui eu já vou colocar também, ó, underline P, período, tá? P de parâmetro, ok? Então tá aqui, ó, underline P cidade. Daí voltando para cá, eu vou fazer o seguinte. Igual índice corresp, né? Índice, abre parênteses. Onde está a minha matriz? Onde estão os dados que eu quero retornar? No caso, a latitude. Eu vou pegar a nossa latitude, que é essa coluna aqui, ponto e vírgula. E agora está dizendo qual é o número da linha que eu quero retornar. Para saber qual é o número da linha que eu quero retornar, eu tenho que procurar a cidade aqui do lado, ó. Aracaju vai ser 1, Belém, Belo Horizonte, e por aí vai, eu tenho que saber qual é o número da linha. Para isso eu vou usar a função corresp e vou usar o underline P cidade, que é o nome da nossa cidade que a gente está selecionando lá. Ponto e vírgula. Qual é a minha matriz procurada? Nessa daqui? Então, estou procurando ela aqui. Ponto e vírgula 0 para a correspondência exata, tá bom? E aqui na coluna você vai colocar a coluna 1, porque é a coluna que eu desejo, né? Só tem uma coluna da Winter e está ali retornando, então, a latitude. Essa foi a função que a gente utilizou, tá? Tem muita coisa para você aprender ao longo dessa aula, por isso que tem outras aulas, que outros vídeos também no Guia do Excel, você pode pesquisar por índice corresp, ela tem uma aula bem maior, mostrando vários exemplos de como você utiliza, tá? Inclusive tem também de ProcV, tem também de ProcX, tem mais de 900, quase 1000 vídeos tem aqui de aulas, tá? Então, já se inscreva também, deixa o seu like, isso ajuda bastante. Não esquece de comentar aqui embaixo também, ok? Eu já peguei a latitude, agora eu vou botar a longitude aqui para o lado. Para eu fazer isso, eu posso usar a mesma fórmula. E aqui a única coisa que eu vou mudar aqui, ó, é só digitar aqui longitude, né? Não é a mesma cidade? Longitude. Pronto, está ali retornando latitude e longitude. E quando eu troco a cidade, ele troca aqui dinamicamente. Perfeito? Agora, com relação à data, a mesma coisa, basicamente, certo? Na data, eu nem preciso usar o índice corresp, né? Eu só usei o índice corresp por causa das colunas, que a coluna mais à esquerda não era o nome da cidade, ok? Então, aqui na data inicial, como é que eu vou fazer?
Eu vou retornar na nossa tabela de parâmetros, nós temos aqui, conforme os dias selecionados, 90, 60, 30, ele vai retornar a informação, certo? Aqui nós já temos a lista, eu vou criar uma nova lista, aqui, com esses períodos, selecionei ele aqui, vou pegar esse nome, vou clicar em dados, fórmulas, validação de dados, definir nome, desculpa, vou fazer novo, ó. Fórmulas, definir nome, underline L, período. E aqui no final eu vou colocar então um período, underline L período. Deu um OK, vou vir nessa linha, dados, validação de dados, lista, igual underline L período. Tá ali, tá? Então eu vou colocar 90, 30, 60, todo o período, tá bom? Vai trazer a informação aí. E aqui eu vou retornar então a data inicial e final usando o PROC-V. Igual PROC-V, abre parênteses. Qual é o meu valor procurado? Não é esse daqui? Eu esqueci de pegar o nome, tem o nome certinho ali, ó. Underline P período. Igual PROC-V, abre parênteses, underline P período, ponto e vírgula. Qual é a minha matriz tabela? Essa daqui, certo? Então eu vou pegar essa daqui. Data inicial, data final, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, certo? Ponto e vírgula 2 porque eu quero a segunda coluna, ponto e vírgula 0 porque eu quero exato, ok? A mesma coisa para o outro. Eu vou vir aqui, vou botar 3 no lugar do 2 e pronto. Seleciono as duas colunas, mudo para a data ali, ó, 6/1 até 21, certo? E quando eu mudo agora, ele muda aqui também dinamicamente. Esses dados vão virar parâmetros que nós vamos utilizar agora dentro do Power Query. Agora nós vamos pegar essa tabela e vamos subir para o Power Query, a nossa tabela de parâmetros, para que a gente possa trocar a latitude e longitude, a data inicial e final. Vai clicar em dados, na tabela intervalo, ele vai trazer então para dentro do Power Query, já está aqui em cima, Ctrl Shift++ para você ver melhor. E aqui do lado você vai dar um F2 e vai mudar para o nome de parâmetros, ok? Então nossa tabela de parâmetros. Latitude, longitude, data inicial e final. Vamos mudar os tipos de dados, esses dois vão ser numerinho decimal, tá ok? Esses dois vão ser data. Seleciono com Shift, tá? Para mudar assim. Substituir atual, porque já tem aqui o tipo alterado, né? Vai mudar desse jeito aqui. E esses dois eu preciso mudar eles também, transformar essa informação para que eles fiquem arredondados corretamente. Deixa eu ver se consigo arredondar 2 direto. Arredondar. Ó, casas decimais, você coloca 2 casas decimais. Dá um OK. Ele tem que ficar assim para ele funcionar direitinho, ok? Então você aprendeu aí como arredondar dados aqui também dentro do Power Query. E agora a gente vai mudar então a nossa consulta de clima para que ele traga então essas informações corretamente conforme os parâmetros. Deixa eu abrir aqui. Botão direito sobre ele, sobre o clima. Agora que vem que a gente vai editar com código M, tá bom? Botão direito, editor avançado. E dentro do editor avançado a gente tem ali todo o código, olha só. Todas as etapas que a gente tinha lá estão aqui, ó. Inclusive essa data inicial e final. E aqui os parâmetros de latitude e longitude, que eu quero passar essa informação para dentro dele, tá? Então é basicamente isso que a gente vai mudar. Latitude e longitude, essas informações e a data inicial e final, ok? Então aqui no comecinho, logo debaixo do let, onde você tem declaração de variáveis e das etapas, você vai colocar aqui, ó, underline t data in, que vai ser a nossa data inicial, tá bom? E aqui eu vou colocar date ponto to text para a gente converter a nossa data, que está na outra tabela de parâmetros, para um texto, certo? Que a gente vai juntar esse texto, essa data, naquele formato ali. Para isso eu vou fazer assim, ó, date.from, para eu trazer daquela informação, from, da onde, né? Data da onde, t parâmetros, que é a nossa tabela que está lá. Deixa eu ver se ele pegou aqui. T parâmetros. Vou passar, tem que botar certinho, tá? Desculpa, não está como t parâmetros, está como parâmetros só. Parâmetros. Agora sim, trouxe certinho ali, ó. Tem que ficar exatamente assim. Qual é o número do campo? É o 0. Primeira linha, tá? Então, essa aqui é a primeira linha que eu estou retornando para ele. Primeira linha. E agora o campo, a coluna. Data inicial. Tem que estar exatamente igual, senão vai dar problema, tá bom? Tem que tomar bastante cuidado. Se digitar errado, vai dar errado. E aqui no final, eu vou colocar qual é o formato que ele está pedindo, ó. O segundo parâmetro do date to text é qual é o parâmetro, qual é o formato que eu estou pedindo para ele.
Então, eu vou passar y, 4 ys, traço traço dd, maiúsculo no tá? Porque o formato que tem que estar é assim. Então, ano, traço, mês, traço, dia, ok? Fecha parênteses, bota uma vírgula, certo? Ele deve ficar desse jeito que você está vendo aqui. Deixa eu ver se eu não botei... Ah, botei um parâmetro, fechei um parênteses a mais aqui, tá? Tem que ficar exatamente assim como você está vendo. Basicamente, a mesma coisa a gente vai fazer agora para o data fim. Qual é a diferença? Que aqui no data inicial a gente vai mudar para data final, ok? Dá um enter aqui. E aqui eu vou chamar de data fim, tá? Como aqui não tem IntelliSense, eu não tenho como saber exatamente, se estiver escrito errado, depois a gente arruma, tá? Data final, como eu só mudei aqui na frente, ó, e mudei aqui, certo? Então, mais uma vez, o que eu estou fazendo? Convertendo uma data para texto e formatando ela nesse formato aqui, porque nós vamos substituir ela aqui depois. Agora, o que eu preciso pegar? A latitude e a longitude. Para isso, eu vou pegar, então, underline t latitude, vai ser igual, então, a text, porque é um tipo T, tá? Por que eu estou com T? T porque é um tipo texto para eu saber o que é. E underline porque foi uma criada por mim, ok? E agora a gente tem ali, e agora aqui a gente tem text.replace, abre parênteses, e eu vou trazer a informação aqui, ó, number to text, number.toText, onde eu vou converter, então, um número para texto, tá bom? Abre parênteses. Qual o número para texto que eu estou retornando, então? Vai ser da tabela ter parâmetros, né? Qual o número da linha? Vai ser a linha 0. E o nome da coluna vai ser latitude. Latitude, ok? Agora, na parametrização, antes de fechar parênteses aqui, você vai dizer para ele o que você vai fazer. Eu vou substituir o ponto, a vírgula por ponto. Então, eu vou passar aqui, ó, vírgula. Tá aqui, ó, qual é o texto anterior. Old é o que eu estou querendo substituir. E o new é o novo texto. Vírgula. E eu vou botar ponto no lugar dele. Porque para eu passar a informação, ele tem que estar, por exemplo, menos 47,26 e não menos 47,26, porque vai dar problema. Então, por isso que além de eu estar transformando em texto, eu estou substituindo a vírgula por ponto, ok? Vírgula aqui, nenhum enter. E aqui eu vou colocar como longitude. E aqui no final, longitude também. Longitude, ok? Então tá aí basicamente o que a gente precisava fazer, que são a criação dos parâmetros. Agora o que a gente vai fazer é montar essa informação e substituí-las dentro das linhas que nós temos logo abaixo, tá? Então aqui a gente vai pegar esse menos 16, todos esses valores que estão aqui, e eu vou substituí-los. Como é que eu faço? Aqui é só tomar cuidado, tá? Você vai selecionar exatamente só a parte que você tem ali, por exemplo, de latitude, tá? Aqui, ó, latitude, menos o valor. Coloca entre aspas duplas, apaga o valor e coloca 2, ó, 2 é comercial. Isso vai fazer com que ele concatene, então, essa parte aqui com o valor que eu vou passar agora e depois continue em diante. Então, para ele eu vou passar aqui, ó, copia, tá? Fica bem fácil para não acabar digitando errado. Underline latitude. E na longitude eu vou fazer a mesma coisa. Copia aqui, ó, já deixo copiadinho. Vem para o lado, longitude, certo? Seleciono só a parte do número, coloco umas aspas duplas, ele já vai fazer assim. E aí eu coloco 2 espaços e comercial e colo ali, ó. T longitude. Agora está pegando então a latitude e a longitude. E agora a data. Data inicial. Vou selecionar a data aqui. De novo, ó. 2 aspas duplas, apaga. 2 é comercial e cola ali data inicial. Vou voltar agora. Pegar a data final. Vou substituir a nossa data aqui. 2 aspas duplas, apaga. 2E comercial. E entre o Z comercial eu vou colocar a data final. Perfeito? Com isso, eu já tenho todos os nossos dados prontos. Eu vou dar um OK, um concluído. E agora ele aí, trazendo todas as informações das datas, né, do período que eu pedi. Temperatura mínima, temperatura máxima, o temp code e a precipitação, tudo automaticamente. O que falta fazer? Fechar e carregar. Ó, está carregando ali tanto a nossa tabela de parâmetros quanto a de clima.
E agora eu já trouxe, inclusive, com aqueles dados de PROC-V que eu coloquei do lado ali, ó, trazendo todas as informações dinamicamente a partir dos parâmetros que você criou. E agora vamos continuar então. Aqui está invertido, ó. Te anotei agora, ó, temperatura mínima e máxima, tá vendo? Então eu vou colocar aqui, ó, max 1, min, e aqui eu vou tirar o max 1 e vou deixar assim. Então, máxima e mínima. Deixa assim, tá bom? Agora, em cálculos, nós vamos começar a montar então os nossos dados para o nosso dashboard. Então tem variação de temperatura, variação do tempo, tem muita informação pertinente e interessante que a gente vai plotar então dentro do nosso dashboard. Se você acompanhou até aqui, coloca ali então tabela clima, escreve aqui embaixo, coloca a cidade de onde você está nos assistindo, tá bom? Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal, isso nos ajuda demais. Vou voltar então à variação de temperatura e vou criar uma tabela dinâmica. A tabela dinâmica vai permitir que nós façamos um resumo de dados, agreguemos esses dados de uma forma única. E assim que tiver uma atualização, ele também vai atualizar automático. Vou clicar em atualizar, ó, tabela dinâmica, inserir tabela dinâmica. Vou selecionar a minha tabela com todos os cabeçalhos. Vai ficar assim, ó, clima. Vou dar um OK. Vai criar assim. Eu vou colocar a data, vou puxar para cá. Criou automático. E agora eu vou colocar temperatura mínima e temperatura máxima. Tá ali. Vou colocar aqui, ó, min e max. No primeiro eu vou colocar como data. Perfeito? Então tá aqui a nossa informação. O que mais que eu vou fazer? Eu vou tirar esse total do final. Para isso eu vou clicar em opções, tabela dinâmica. Desmarca esse ajustar automaticamente a largura, porque senão toda vez que atualizar os dados da tabela dinâmica, ele vai perder essa formatação. Vai se ajustar automático. E desmarca aqui em totais e filtros, desmarca ou mostrar totais gerais de linhas. Tá ali, feito, ok? Aqui em design eu também vou mudar o formato, vou botar esse formato aqui, ó, tá bom? Você pode criar o seu também, mas eu vou botar esse formato. E ainda vou clicar com o botão direito e definir como padrão, para que quando eu criar uma nova tabela dinâmica, ele crie automaticamente naquele formato. Além disso, aqui nós temos a temperatura máxima, mínima e máxima, né? Eu vou selecionar as duas colunas, vou dar um Ctrl 1, tá? Em número personalizado, e aqui eu vou colocar assim, ó, 0,0, e aí dá um espaço, Alt 167 e C. Isso fará com que ele fique no formato, então, de Celsius e graus Celsius, certo? 0,0 graus Celsius. Vou dar um OK. E tá ali, ó, formatado perfeitamente aqui a temperatura, ok? Muito bem. Voltando aqui, nós temos a variação do tempo. Nota também, perceba também o desenvolvimento que foi feito aqui. Separação, né, que nós temos de base, parâmetros, cálculos, dashboard. Esse aqui é um formato de desenvolvimento, é o padrão de desenvolvimento que nós utilizamos no guia do Excel, que a gente ensina também no nosso curso, tá? Vai desde o Excel básico até o nível de criação de sistemas. Deixei o link aqui embaixo para você também, para você aprender com a gente. Mas voltando para cá, então as tabelas, eu nunca crio uma tabela embaixo da outra. Por quê? Se eu tiver mais dados, ele vai tentar sobrepor uma tabela na outra e vai dar problema. Então eu sempre coloco para a direita, ok? Na variação do tempo, eu vou copiar essa planilha, eu vou colar ela para o lado. Colei ela aqui. E agora eu vou colocar a variação do tempo. Vou tirar a data aqui, aliás, o mínimo e máximo. E vou colocar o temp code. O temp code é o nosso temp code. Eu vou botar ó, temp code e vou dar vou dar um enter direto. O que vai acontecer? Ele vai dizer que já existe esse campo, porque está aqui, ó. Então eu vou dar um temp code e um espaço no final, um espaço em branco, que daí ele vai permitir. Aqui eu vou dar um Ctrl 1, vou mudar para geral, e vai ficar aqui, ó, temp code como números que a gente tem de cada um dos campos da variação do tempo, tá? Então, com esses dados, desse jeito que eu desenvolvi aqui, fica mais fácil, eu não preciso ir lá criar toda a tabela de novo, formatar ela de novo, configurar ela de novo, a gente pode utilizar sempre a mesma, sendo que é a mesma base de dados. Em cartões, eu vou montar então quais são os cartões que eu vou utilizar dentro do nosso dashboard, que são esses cartões que a gente tem aqui em cima, certo? Esses 5 cartões que a gente tem aqui em cima. Então, nos cartões eu vou colocar aqui, ó, qual a temperatura máxima registrada, certo? Para a temperatura máxima, eu vou colocar aqui um sublinhado, para ficar bonitinho ali, que ficar assim, tá? Cliquei aqui, ó, não sublinhado nesse aqui para criar uma borda inferior. E eu vou pegar a temperatura máxima. Como é que eu faço para pegar a temperatura máxima, então? Eu vou pegar essa temperatura máxima utilizando o máximo. Eu esqueci de botar aqui em cima também, ó. Exibir, barra de fórmulas. Igual ao máximo, abre parênteses. Onde está a minha informação? Vou pegar, então, da nossa tabela dinâmica
dessas informações, pode até pegar na coluna, tá? Porque pode acabar acontecendo dele pegar, dele ir aumentando muito. Daí você vai dizer, mas eu não deveria fazer assim com o máximo. Realmente, realmente você não deveria fazer mesmo assim. Mas você pode fazer assim, não tem importância, não vai acabar afetando a tua performance. Você pode fazer assim, ou pode fazer assim e botar mais umas 100 linhas. É que eu sei que não vai passar de 100 linhas. Então, pode ser assim também. Dá o máximo, dá o Enter. Nota que aqui ele pegou a formatação automática, mas caso não tivesse pego, dá um Ctrl+1 e copia, né, a formatação e coloca ali, ó, a mesma formatação que a gente tem ali, ó. Então a maior temperatura registrada aqui foi 35,8 graus. Agora eu vou colocar aqui a mínima, vou dar um espaço, né? Mínima, igual mínima, abre parênteses, vou selecionar de novo, vou mudar aqui para 100, fecha parênteses, dou Enter. Opa, mínimo, desculpa, mínimo, tá, agora sim. Mínimo. Então a temperatura mínima que foi registrada foi 20,2 graus Celsius, ok? Continuando agora eu vou fazer a média. Na média, eu vou utilizar a função média mesmo, igual média, abre parênteses, seleciono aqui, botar D100, né? Fecha parênteses, dou Enter e tá ali. Temperatura média de 28,3 graus Celsius registrado. Continuando, agora a gente vai pegar o clima. Então, como é que eu faço para pegar aqui o clima? O clima está a partir do temp code, correto? Concorda comigo? Então, para eu pegar o temp code, ali, qual é o correto, a temperatura correta ali que eu tenho, eu preciso fazer um modo único para eu trazer qual é a temperatura, qual é o tempo que mais se registrou aqui. O modo único, ele retorna qual é o código, ou o número, ou o texto, o número que ele mais se repetiu dentro de uma sequência. Então, aqui no caso, ele vai retornar qual é o código que mais se repetiu. Vou botar aqui clima, opa, clima, e vou usar o modo único. Modo único, opa, deixa eu mostrar para você. Único, retorna o valor mais repetido, ou que ocorre com mais frequência, em uma matriz ou intervalo de dados. Então, qual é o valor que mais se repetiu no tempcode, certo? Vou botar até a linha 100. Fecha, dá um Enter. O número que mais se repetiu foi o 3. Então, se a gente pegar aqui e contar, o número 3 foi o que mais se repetiu. Então, qual é o clima 3? A gente vai na tabela de clima. Ó, clima 3 foi nublado, que mais se repetiu. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso trazer a imagem, certo? Posso trazer ele automático. Primeiro, eu vou trazer o link, PROC-V, que nem a gente fez antes. Valor procurado, ponto e vírgula. Eu vou pegar daqui, correto? E eu quero terceira coluna, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0. Fecho, está trazendo o clima, não tá? Agora eu vou colocar a imagem, abre, fecha no final, e está ali. E para não dar erro, eu vou botar um se erro, abre parênteses, ponto e vírgula vazio, que é para caso ele dê erro, ele não retorne uma informação incorreta, não dê um div. A mesma coisa pode colocar no média também, porque pode ter uma divisão por zero, né? Se erro, ponto e vírgula vazio ali, aspas duplas, ok? Então o clima predominante foi o nublado, ele já trouxe para a gente aqui. Eu posso colocar assim também. E agora eu vou colocar a descrição do clima que mais aconteceu, certo? Eu vou colocar uma descrição do clima aqui mesmo, tá aqui do ladinho. Clima que mais se repetiu. Vou pegar esse aqui de novo, vou colar aqui, e o que eu vou tirar? Vou tirar a imagem, tá? Vou tirar a imagem, vou tirar essa linha aqui. Já está fazendo para o que ver. Eu quero que ele retorne a segunda coluna, que é a descrição, correto? 2. E agora está trazendo ali o clima nublado como um clima que mais se repetiu, ok? Correto? E agora o que faltou aqui é a gente pegar a precipitação. Só que a precipitação, ele pega de uma outra tabela, tá? Então isso aqui, a precipitação, a gente vai colocar depois para pegar essa informação aí, tá bom? Deixa eu botar esse clima aqui e colocar para o lado. Descrição. Descrição. Fica junto com esse aqui, tá bom? Clima nublado ali. Perfeito, perfeito. E o clima que eu vou tirar essa linha de cima, porque depois a gente vai pegar a imagem, né? E para pegar a imagem ele não pode ter a borda, ok? Muito bem. Agora nós vamos pegar aqui os climas. Qual foi o clima que mais se repetiu, certo? Para eu fazer isso, os tipos de clima, eu, de novo, eu vou pegar a nossa tabela dinâmica. Voltar para cá. Tipos de clima, eu vou colar ele aqui.
E agora eu vou pegar, então, quais são os climas que mais se repetiram. Vou desmarcar esses e vou colocar clima, descrição, para pegar os climas ali. Aqui, ó. Vou botar clima, descrição, nublado. E aqui eu vou contar, então, a quantidade de vezes que ele aparece. Tanto faz o campo que você puxar. Ele já puxa automático, inclusive se for um campo de texto. Porque daí ele já pode fazer apenas como contagem, né? Então ele está contando quantas vezes tem nublado, quantas pancadas de chuva e quantos parcialmente nublado. Ele criou automático para a gente. A gente pode, inclusive, dar um botão direito aqui, classificar essa informação. Classificar, mais opções de classificação. Coloca aqui, ó. Decrescente por quantidade. E aí ele vai colocar decrescente daquele clima que teve maior quantidade. E daí já fica certo também no nosso gráfico quando a gente criar, correto? Agora a gente vai criar de precipitação, que é quanto que a gente teve de precipitação de água ao longo dos dias. Coloco aqui. E aqui eu vou puxar a descrição para cima, vou botar a data aqui no lugar dele, vou tirar a quantidade, vou pegar a precipitação, que é o total de água, né? Chuva que teve, bem pouca chuva, pelo que eu estou notando aqui. 100 milímetros, né? Quase nada de chuva aqui. Olha. E aí eu vou botar aqui, pode deixar a soma de precipitação, como você quiser. Clima descrição está pegando aqui. Agora, aqui em descrição, eu vou pegar ainda, descrição não, nos nossos cards. Eu vou pegar o total precipitação, ó, precipitação. A quantidade de água que teve de precipitação, tá? Quanta chuva teve naquele período que está sendo citado ali, correto? Então, para isso eu vou fazer igual soma, abre parênteses, vou vir aqui na precipitação, vou somar até a linha 100, sendo que ele nunca vai passar disso porque a gente não tem um período maior para a gente poder puxar, né? E aqui eu posso colocar em milímetros, já deixar configurado certinho, ó. Personalizado, Ctrl 1, né? 0,0 mm. Acho que é barra mm, uma coisa assim. Não. Assim. Entre aspas duplas mm. E assim ele vai botar 5,2 milímetros entre aspas duplas ali, tá bom? Dá um OK e ficou desse jeito aqui, ok? Então tá aqui essas informações. Eu ainda tenho a questão do clima, tá? Nessa tabelinha do clima, que eu vou pegar aqui e montar pra gente, nós vamos pegar o clima dos últimos dias, tá? Nos últimos 5 dias, por exemplo. Dos últimos 5 dias. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar aqui a data final e vou pegar 5 dias. Eu vou aqui, data, clima, certo? Onde é que está a minha data final? A minha data final, ela pega do parâmetro, certo? Pdata_fin. Opa, acho que tem cálculos, desculpa. Pdata_fin, tá aqui mesmo, do ladinho, ó. Pdata_fin. Então eu quero esse dia, que é a última data que eu tenho dentro do meu parâmetro, e os últimos 5 dias que eu tenho aqui, tá? Para eu mostrar para ele como é que foi o parâmetro dali. Se for os próximos 15 dias, ele vai pegar o último dos 15 dias para frente, né? E vai pegar os 5 dias anteriores, para montar e ter uma tabelinha mostrando como é que vai ser o clima nos próximos dias, tá? Então eu vou pegar aqui, igual underline pDataFin, acho que não tem data_fin, não coloquei. Só coloquei assim mesmo. Então eu vou pegar a data final. Não botei data final aqui direto? Tudo bem, não tem importância. Então eu vou pegar aqui igual esse, que é a data que eu tenho ali, igual esse menos 1, e daí igual esse menos 1 e até que eu tenho aqui, ó, 5 dias, certo? Quantidade 5 ali, os últimos 5 dias. Ctrl 1, vou mudar aqui como formato de data personalizado, vou apagar, deixar só o período assim, centralizado, tá? E aqui no clima, deixa eu mudar também o formatinho, deixa eu no formato tabela. Deixa eu ver se eu vou botar no formato tabela ou não. Só vou montar, na verdade, não vou botar em formato tabela. Eu só vou formatar ele manualmente, porque não vai ser uma tabela isso aqui. Borda, contorno, aqui é o topo. Eu vou colocar então assim. Negrito centralizado. E no clima aqui, eu vou colocar como é que vai ser o clima. Então, para ele, eu vou buscar aqui, então, aquela imagem que a gente tem aqui, ó. Essa imagenzinha do clima, eu vou trazer para cá, ok? Desculpa, aqui. Proc V, abre parênteses. Esse aqui, ponto e vírgula. Onde está a minha informação aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo?
Seleciono tudo, ponto e vírgula 6, ponto e vírgula 0, fecho parênteses, dou Enter, e está ali retornando o clima. Se erro, abre parênteses, fecha no final com aspas duplas, para caso ele não tenha imagem ou não tenha retornado a informação, tá bom? Puxo tudo ali, ó, e agora eu tenho como é que vai ser o clima. Nublado, nublado entre nuvens, para cada um desses dias. Isso vai ser utilizado também dentro do nosso dashboard, tá? E assim a gente termina essa parte de cálculos que a gente tem e a gente vai agora montar o nosso dashboard. Agora, por fim, nós vamos montar o nosso dashboard, toda a parte preparada, né? A parte do dashboard é mais tranquila, eu diria. Tá? Então, na primeira parte do dashboard, eu quero pegar isso aqui e converter em uma tabela, uma imagem dinâmica. Como é que eu faço? Copiar ela, botão direito, colar especial, e você vai colar como imagem. Olha só, agora a gente tem uma imagem flutuante que eu posso botar onde eu quiser. Ctrl X e colo aqui. Você vai dizer, ah, mas está estática. Realmente, ela está estática. Mas eu vou fazer com que ela fique dinâmica, de modo que qualquer alteração que seja feita lá, seja aplicada aqui também. Para isso, eu vou clicar sobre a imagem, vou dar igual, aqui em cima na barra, vou selecionar aqui a nossa área e vou dar um Enter. Trava ela, tá? F4, né? Dá um Enter e olha só, ficou travado, né? Daí você vai olhar, tá aqui. E se eu mudar qualquer coisa aqui, ó, vou botar qualquer coisa aqui, você nota que ele muda aqui automaticamente também a imagem. Ok? Muda aqui. Voltei para cá, volta para cá automaticamente, certo? Deixa eu até salvar, acho que eu esqueci de salvar. Pronto. Perfeito. Então aqui continuando, nós vamos montar agora os nossos cards. Já montamos esse aqui, né? E agora eu vou montar os nossos cards. Nos cards eu vou colocar então um texto, por exemplo, temperatura máxima. Vou colocar aqui um valor bem grande em cima e embaixo vou escrever temperatura máxima. Para isso eu vou colocar aqui em texto, caixa de texto. Selecionei aqui, clico na borda, igual, vou lá em cálculos. Aqui, ó, pegar o máximo, vou dar um Enter. E ele já pegou aqui automaticamente. Vou centralizar ele, centraliza tudo. Ainda na borda, eu vou colocar em Century Gothic. Tá vendo como ficou? Certo? Vou botar em negrito. E agora no formato de fundo, eu vou dar um botão direito, formatar forma, preenchimento, sem preenchimento. Aqui eu vou botar a fonte dela como branco, tá vendo? E aqui já está com graus Celsius, né? Já ficou no formato. E você nota que ele está pegando de lá então. Perfeito? Então ficou dinâmico também, da mesma forma como nós tínhamos aqui com a imagem, isso aqui também é uma imagem. Ele já pega direto de lá. Clicando aqui, eu ainda posso vir aqui, sem linha, e tirar a linha que a gente tinha em volta dele. Perfeito? Abaixo dele, a gente vai colocar a temperatura máxima, certo? Então eu vou clicar aqui em inserir, caixa de texto, aqui abaixo, ó. Vou escrever mesmo, tá? Temp.máxima. Perfeito. Clica aqui, centraliza, centraliza. Joia, vou colocar Century Gothic. Acho que está no tamanho legal. Sem preenchimento, branco e sem linha de grade. Então ele ficou desse jeitinho que você está vendo aqui. Perfeito? Então mais ou menos esse formato que a gente vai fazer com os outros também. O que eu faço? Eu vou clicar sobre os dois e vou selecionar com Ctrl Shift e arrastar para o lado. Desse jeito eles vão ficar alinhados no mesmo local, certo? Então vai ficar alinhado. O que eu tenho que mudar aqui? O de baixo vai ser a temperatura mínima. E o de cima, ó, vou clicar aqui, temperatura mínima. Onde é que está a temperatura mínima? Está na K6. Eu posso tanto digitar como selecionar lá também, tá? Vou botar K6, ó. Ah, mas perdeu o formato. É isso que ele faz desde sempre, tá? Quando perde formato, você faz o seguinte, clica nesse aqui, clica no pincelzinho, né? Clica aquele com o botão direito aqui, ó, e pronto, dá um ESC. Ele pegou então a tua formatação. Então, não tem muito problema quanto a isso. Agora seleciona de novo, Ctrl Shift, arrasta para o lado. Esse aqui vai ser temperatura média. Clica sobre ele. Vou clicar aqui de novo. Vou mudar, né? Cálculos ali. Temperatura média, dá um Enter. De novo, clica aqui, botão direito com o pincelzinho, dá um ESC e pronto. Pegou a temperatura média. Agora, com relação à precipitação da água, a gente vai pegar também, tá? Com relação à imagem, eu não lembro se dá para pegar direto. Ou se a gente vai ter que copiar e colar. Vamos testar direto, depois a gente, se não der, daí a gente ajusta de outra forma.
porque é uma imagem, né? Então aqui eu vou pegar então o tipo de qual é o clima que deu. Então aqui, ao invés de texto, né? Depois a gente vai arrumar isso. Clica aqui na bordinha, igual, opa, igual, cálculos, eu vou colocar aqui nublado, dá um Enter, já pegou, legal. Vou pegar esse carinha aqui, seleciono e pronto. Então eu peguei esse componente, selecionei e coloquei nublado, ele está dinâmico. Agora esse de cima. Vou apagar ele, vou botar igual e vou tentar pegar então o nosso texto que está aqui. Dá um Enter, ele não pega. Daí você vai dizer, né, problema. Na verdade, a gente vai utilizar o mesmo esquema que a gente fez ali com a tabela, quando a gente copiou. Então dá um botão direito, copiar, colar especial, imagem, Ctrl X, cola para cá, certo? Daí coloca do tamanho que você quiser. Não fica tão bonito, eu admito. Podia ficar... Microsoft ainda não deixou, tá meio serrilhado. Mas já dá para entender, né? Já fica bom. Vou dar um igual, seleciono em cálculos, dou um clima ali e pronto. E agora você só ajusta o tamanho novamente. Ali, ó. Nublado, certo? Então esse aqui é o clima predominante, ok? Se você quiser escrever que esse é o clima predominante, pode escrever também se te ajudar. Aqui ao lado, eu vou colocar então agora a precipitação. Vou selecionar esses dois, Ctrl Shift, arrastar para o lado. Esse aqui vai ser o total de precipitação de água. Precipitação em milímetros, certo? Então eu vou selecionar aqui, igual, vou vir aqui em milímetros, dá um Enter. Então ali ele já pegou, certo? Opa, clica aqui, botão direito, ó, já pegou, certo? Puxa o máximo que tu puder, esse daqui porque ele às vezes precisa de bastante espaço, tá bom? Então tá ali, ó, quantos milímetros teve de precipitação de água. Talvez você possa diminuir um pouquinho essa fonte aqui, porque às vezes dá muito mais e acaba não cabendo ali certinho no card, tá bom? Então olha só, os cards já estão funcionando, já estão logo acima, e agora a gente vai passar então a montar os nossos gráficos, certo? Quais são os gráficos? O primeiro que a gente vai ter é a variação de temperatura. Então a gente vai ter o mínimo e o máximo. Vou dar um Alt F1 e automaticamente ele vai criar um gráfico bem feio. Vou dar um Ctrl X, vou colar ele aqui, certo? Nosso gráfico nós vamos deixar ele bonito. Vou arrastar ele aqui, vou aumentar ele porque ele precisa de espaço, certo? E agora eu vou alterar o tipo de gráfico. Botão direito, alterar tipo de gráfico. E vou mudar ele para o formato de linhas. Como você pode notar, já fica melhor. Vou dar um OK, né? Aqui abaixo a gente pode mudar as datas também, tá bom? Formatar eixo, número. Botar aqui, ó, personalizado, pode ser. E aqui no finalzinho, aliás, não pegou, pegou desse aqui, esse aqui eu quero formatar, tá? Nesse aqui, então eu acho que eu posso mudar até aqui direto, ó. Eu vou mudar direto aqui, ó. Ctrl 1, deixa eu tentar mudar direto, que daí já pega da fonte. dd/mm. Dá um OK. Deixa eu ver se ele já pega. Não. Atualizar? Não. Não pegou, não. Então, nele aqui embaixo, você vai clicar nele, na parte de baixo, número, personalizado, e vai selecionar e vai digitar ele aqui, ó, ddmm. Adicionar. Deixa eu ver se ele já pega. Não. Depois a gente vê isso, questão de data é ajustar bonitinho isso aqui. Tá bom? Vamos focar em arrumar outra coisa primeiro, que é essa questão dos números que a gente tem logo acima, ok? Botão direito, formatar eixo. Eu posso colocar aqui a unidade principal. Nele, por exemplo, eu vou colocar 10 aqui, para a unidade principal não ficar aparecendo aquele monte de 5 no meio ali, certo? Então eu já fiz assim. Agora, esse aqui é o menor valor e esse é o máximo valor. Botão direito, formatar a série de dados. Aqui, em marcador, eu posso colocar um marcador, por exemplo, de bolinha. Bolinha ali, certo? Pode aumentar um pouquinho o marcador, pode colocar sem preenchimento ou com preenchimento sólido em branco mesmo. Então ele vai ficar assim, ó, mostrando ao longo dos dias, certo? E daí eu posso também clicar na linha e diminuir um pouquinho a espessura dela. Botar 1,5, tá? No de cima, a gente vai botar também uma linha, né? Claro. Mas vai ser uma linha, por exemplo, vermelhinha. Porque aqui é a temperatura máxima. Marcador, opções de marcador, interno, bolinha também, tá? Preenchimento sólido, assim. E daí aqui no formato, na cor, eu vou botar o vermelhinho, certo? Na linha. Isso foi muito do gosto, né, da pessoa. Aqui eu acho que o marcador ele tá tamanho 7, né? Acho que era isso. Tá?
Então ele ficou desse jeito aqui, como você pode notar. Como é que eu tiro esses botões que aparecem ali? Botão direito, ocultar todos os botões do gráfico. Tá ali, ó. Então ele pode ocultar. Você pode também apagar esse carinha aqui, porque ele não precisa aparecer. Daí para você formatar esse aqui, quando não dá para formatar, você vai clicar aqui, ó, em análise de gráfico dinâmico, configurações de campo, daí aqui abaixo, formato de número, daí você coloca no formato que você quiser, por exemplo, de MMM. Dá um OK, dá um OK de novo, e daí ele vai pegar e vai formatar do jeito que você quiser, tá bom? Aqui no finalzinho você pode botar também com Century Gothic, para ele ficar no formato certo, e aqui também no Century Gothic, para ficar tudo no mesmo formato, correto? Aqui você pode também colocar um texto, um título, né? Adicionar título dos eixos, título do gráfico, ó. Deixa eu ver se ele vai pegar. Título do gráfico, já apareceu aqui. Você pode colocar aqui no cantinho, por exemplo. E aqui eu vou botar variações de temperatura. Então ficou entre essas duas temperaturas, a máxima e a mínima, que você está notando ali, logo abaixo dentro do nosso gráfico. E pode diminuir aqui também um pouquinho, caso você queira diminuir ali, para parecer que eu coloquei um formato muito grande, 60 dias. Tá bom? Então tá aqui o nosso primeiro gráfico, montado aqui automaticamente. Agora a gente vai criar o segundo gráfico. Nesse segundo gráfico, a gente vai colocar a quantidade de dias por clima. Vou clicar em Cálculos. Seleciono aqui, Alt F1, Ctrl X, volto para cá, colo aqui. Pronto. Já está feito. Apago esse, né? Aí tudo que você tem, pode clicar aqui na borda, né? Mudar para Century Gothic, ele já muda tudo automaticamente. Botão direito, ocultar botões, ocultar todos os botões do gráfico. Deixa assim, tá? E daí aqui você pode colocar do jeito que você quiser as cores. A única questão é que daí você puxa aqui, ó, pro cantinho para deixar no mesmo padrão do de cima, certo? Por exemplo, aqui eu vou botar dias por tipo de clima, por tipo de clima, tá? Deixa eu ver o tamanho que tá aqui, Century Gothic 14. Eu vou botar Century Gothic 14 também, aí ficou igualzinho, tá bom? E por último eu vou colocar aqui precipitação de água, que é a quantidade de dias que choveu, quanto que choveu em cada dia, ok? Alt F1, Ctrl X, clico aqui no dashboard, colo ele aqui, arrasto ele para cá, aumento o tamanho dele, certo? E esse aqui a gente pode deixar assim mesmo, só vou mudar aqui, ó, de novo. Foi em Design, Formatar, Análise de Gráfico. E aqui eu vou mudar para o formato de número de novo, DDMM. Ok, para botar a data ali. Clico na borda, página inicial Century Gothic para botar todos no mesmo formato. Botão direito, ocultar todos os botões do gráfico. Apaga esse total aqui. E agora a gente pode aumentar também a largura dele. Também mudar isso aqui, ó, formato de eixo. Pode colocar máximo e mínimo, pode ser que acabe num... Vou tirar de meio em meio, vou botar a cada 5, tá bom? Automático de 5 em 5, ó. Quase não choveu, quase nada aqui choveu. Vou dar um botão direito aqui, formatar série de dados. E vou aumentar a largura de espaçamento, ó. Diminuir a largura de espaçamento para que ele fique maiorzinho o gráfico, ó. Fica bem mais legal, né? Clico sobre o gráfico e posso mudar a formatação dele também. Posso mudar ele, por exemplo, botar esse cinzinha que você tem aqui. Então ele está mostrando quais são os dias que mais choveu. Aqui eu vou arrastar para o canto. Vou botar o nome precipitação. De chuva em milímetros, certo? Está aqui criado o nosso dashboard. Perfeito? Daí você pode mudar ele do jeito que você quiser, logicamente as cores, tudo mais que você quiser, mas basicamente você tem aqui um dashboard completo mostrando o dashboard de clima. O que a gente falta fazer agora? Não falta ele fazer atualizar automaticamente? É claro que se eu mudar aqui a informação, né? Ó, mudei a informação, mudou alguma coisa? Não. Eu tenho que vir aqui em dados, atualizar tudo. O que vai acontecer é que ele vai pegar então agora a informação de Brasília. Ó, atualizou toda a informação e trouxe para cá a informação, a temperatura máxima, mínima, tudo mudou. Olha só, a precipitação de chuva muito maior, certo? As variações de temperatura, tudo totalmente diferente, certo? Então agora, na próxima etapa, nós vamos atualizar
fazer com que seja feito automaticamente essa atualização do dashboard. Bastando a gente dar um botão, clicar no botão para que ele atualize todas as informações de uma vez só. Vamos criar então nossa atualização automática. Para isso, eu vou clicar aqui em inserir, pode colocar qualquer imagem, tá? Pode ser imagem, botão, qualquer coisa. Você vai colocar aqui atualizar. Ok? Clicar sobre ele, Century Gothic, centraliza, bota da cor que você achar legal, do jeito que você achar bom, acho que não ficou bom nesse não, tá? Mas clica do jeito que você achar que fica bom. Tá feito, esse aqui vai ser o nosso botão que a gente vai utilizar para atualizar a nossa informação. Perfeito? Você vai clicar na guia desenvolvedor, caso não tenha ela criada, ela aparecendo ali, clique em página inicial, botão direito, personalizar faixa de opções e marca aqui, ó, aqui personalizar e marca a guia desenvolvedor aqui, tá? Marca ela aqui, já vai aparecer. Desenvolvedor, você vai clicar em gravar macro. Na gravação de macros, coloca esta pasta de trabalho. Pode chamar essa macro de ls atualizar. Local sub, né? Local procedimento local, atualizar. Então, esse botão atualizar que a gente está criando agora, ele vai fazer a atualização automática de todas as conexões que a gente tem, de todas as tabelas dinâmicas, vai ser tudo atualizado de uma vez só, tá? Vou dar um OK, dados e atualizar tudo. Basicamente, ele vai estar gravando eu clicando neste botão, certo? Feito isso, ele foi lá, ó, tá atualizando, atualizou. E se a gente voltar no dashboard, ele está tudo atualizado. Voltei em desenvolvedor, parar a gravação, vai estar aqui. Fecha essa parte aqui. Clique em Visual Basic e aqui vai ter criado um módulo. Nesse módulo vai estar assim. Apaga tudo, deixa só essa parte aqui, só essa linha. Active workbook.refreshAll. Só isso, tá? E o nome dele é ls atualizar. Fechei aqui, botão direito, atribuir macro. E quem que eu vou selecionar? Vou selecionar dessa pasta de trabalho. Ali, ó, ls atualizar. Só isso, tá? E agora quando eu clico, ó, você vê que já fica uma mãozinha, né? E quando eu clicar nele, ele já vai fazer automático. Agora tem um probleminha. Você notou que quando eu clico aqui, ó, tem que habilitar as macros também. Caso tenha isso, apareça central de confiabilidade, save em macro, habilita as macros, tal, dá um OK ali certinho, deve aparecer. Macros são desabilitados, é necessário reabrir a pasta de trabalho. Tá, é só abrir, só salvar ela assim, ó. Por que não está funcionando agora? Isso é importante até de saber. Salva ela, aqui ó, foi salva como XLSM já. Mas salva ela, tá? Se não tiver salva como XLSM, fecha. Vou para o outro lado aqui. E agora já deve resolver, tá bom? Caso aconteça, então é só fechar e abrir de novo, salva, né? Fecha e abre de novo que já vai aparecer. Notou que ele está vindo para essa outra tabela? Por que ele está aparecendo nessa outra tabela ao invés de ir direto para o dashboard e não ficar aparecendo piscando para cá? Por quê? Ele está formatado para ele atualizar em segundo plano. Então eu vou clicar sobre ele, dados, aqui ó, base dados, propriedades. Aqui você vai clicar nesse botãozinho, propriedades da consulta, e vai desmarcar, habilitar atualização em segundo plano. Dessa forma, ele vai ficar parado na tela enquanto ele atualiza, certo? Dá um OK, volta para o dashboard, vou botar aqui, ó, próximos 15 dias, vou pegar uma outra cidade qualquer, vou clicar em atualizar, ó, e já atualizou, e agora não piscou e não saiu dessa tela. E agora a gente tem todos os dados aqui, a gente tem no caso de Florianópolis, para os próximos 15 dias, ok? Se você chegou até aqui, então escreve lá, dashboard de clima, eu consegui, porque foi uma aula longa, eu admito. Tem bastante coisa que você aprendeu, até anotei aqui para você, tá? Então comenta ali, deixa o seu like, não esquece, e se inscreve no canal. O download dessa aula está aqui embaixo para você baixar ela, tá? Para você poder acompanhar ela do zero, toda a criação, e você poder fazer ela bem passo a passo comigo também, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, também tem o nosso grupo do WhatsApp que é gratuito, pode entrar em contato, pode entrar por lá também. E lembrando que tem o nosso curso Excel completo, que vai desde Excel básico até o nível de criação de sistemas, tá? Com 13 cursos, acesso vitalício, certificado, um dos cursos mais completos do mercado, um dos melhores custos-benefícios. Eu te garanto e ainda te dou 30 dias de garantia. Não gostou? Só entrar em contato. E além de tudo isso, tá em 10 vezes sem juros, tá? E eu ainda te dou esse 30 dias de garantia. Não gostou? É só entrar em contato conosco que a gente cancela na hora, tá bom? Então é isso.
Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.